Então nós temos que aproveitar o dia que ela tem disposição, né? Disposição de agenda, disposição ela sempre tem. Pai, nós queremos te louvar pela vida do Oliveira, do Félix, do Oswaldo, do Ramon, do Raoni. Bendizemos ao Senhor pelos teus filhos que ontem dedicaram tempo, esforço, habilidade para cuidar das estruturas da casa do Senhor. Ó Deus, eles fizeram com muito amor, com muito carinho, ó Deus, e nós queremos suplicar que o Senhor os abençoe, que eles sejam recompensados. São pessoas que cuidam dessa área e sempre que solicitadas, de bom grado, eles abrem mão de algumas coisas particulares, alguma agenda pessoal, para atender às necessidades da estrutura física dessa igreja. Nós ficamos alegres por eles ter resolvido esse problema. Imagina o Senhor, Pai, pela dedicação deles, que então eles sejam, ó Deus, abençoados por Ti. Nós oramos para que isso aconteça e que o Senhor continue sustentando os Teus servos. Oramos nessa noite pela Fran, que ela seja instrumentalidade do Senhor para falar o nosso coração. Sabemos e cremos, ó Deus, que o Senhor tem algo para nós aqui nessa noite. Que ela seja a boca do Senhor para as nossas vidas, nos confrontando, nos edificando, nos consolando, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como é difícil para um homem virar pai. Um homem faz filhos, claro, mas como é difícil ele ser pai. Um homem feito para ser duro, orgulhoso, violento, competitivo, egoísta. Como é difícil para um homem transformar o seu coração de pedra num coração de manteiga. É preciso um milagre químico, uma intervenção cirúrgica, ouvir mais, falar menos, aceitar o imprevisto, o incontrolável, o imponderável, não ligar para a opinião dos outros, tirar suas máscaras, reconhecer seu choro, recolher a âncora e aceitar que a vida é onda, tirar a armadura para poder construir um castelo. Pai não tem útero, mas tem colo, não tem peito, mas pai tem mamadeira, não carrega na barriga, mas carrega no abraço, carrega no ombro, carrega nas costas, carrega na cabeça. Pai engravida no frio da barriga, quando descobre que vai ser pai. Pai gesta no coração, pare no choro, nutre no beijo, alimenta no carinho, protege na atenção. Pai não tem cordão umbilical, mas tem mãos e braços e pernas para fazer chegar o necessário. Pai não faz leite, mas pai pode fazer comida. Não amamenta, mas pode fazer a papinha, pode dar a papinha, pode sujar a roupa inteira de papinha, pode limpar a papinha que caiu no chão. Pai não tem 9 meses de gestação, mas tem anos e anos de formação. Pai já está fora, tentando acertar todos os dias. Pai é rei, princesa, professor, Messi, Einstein, gigante, minúsculo, imbatível, chorão. Ser um bom pai é ser um bom filho, um bom marido, um bom homem. Auréolas invisíveis e asas escondidas embaixo das nossas camisas. Que sejamos os super-heróis que os nossos filhos sabem que a gente pode ser. Heróis comuns, empurrando carrinhos, levando nossos filhos nos slings, agradecidos por um dia termos virado o que a gente nunca imaginou. Como é bom quando um homem consegue virar pai. Uau! Glória a Deus, irmãos. Queria homenagear todos os pais com esse vídeo nessa noite. E vamos pensar um pouco hoje, então, sobre isso. Como é bom quando um homem se torna pai. Nós vamos acabar esbarrando nessa história, como as crianças cantaram, quando um pai, o verdadeiro pai, também se tornou homem e nos alcançou. Para isso, gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos as Bíblias em Mateus 6. Em Mateus 6, nós vamos ler uma oração que Jesus nos deu como um exemplo. Uma oração que Jesus nos deu como um ensinamento de como deveríamos orar. É uma resposta específica aos seus discípulos que queriam saber como orar. Em Mateus 6, a partir do versículo 9, nós lemos: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos fazer uma breve oração ainda? Pai, nós queremos te louvar pela sua palavra. Te louvamos por Jesus, aquele que nos ensinou tudo o que nós precisamos ao teu respeito. Jesus que nos revelou e nos revela todos os dias quem é o Senhor para nós. Que o Senhor possa então nessa noite, através do teu Espírito Santo, nos guiar no conhecimento da tua palavra, nos guiar através, Pai Santo, daquilo que o Senhor deseja fazer. Que o Senhor tenha liberdade para nos tocar e nos direcionar para a honra e glória do teu próprio nome. Sê conosco nesse momento, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, meus irmãos, podem se sentar. Queridos, é verdade que quando nós esbarramos nessas datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, nós passamos a refletir nas histórias que nós vemos, nas pessoas ao nosso redor, nas nossas próprias histórias, é verdade, mas pensamos muito em como as famílias têm mudado, como as famílias têm tido configurações diferentes nessa época que nós estamos vivendo. Mas hoje é um dia que nós queremos falar um pouco sobre paternidade, falar um pouco sobre função paterna, falar realmente de quem é o pai. Muitas vezes na nossa sociedade a figura do pai tem sido enfraquecida, a figura do pai tem sido deixada de lado, mas você, homem, é muito importante na sua função paterna. Outras pessoas poderiam fazer sim, muitas coisas que você faz como pai em seu lugar, mas o Senhor te escolheu e te deu uma direção específica para ser pai dentro da sua família. E quem é o pai, meus irmãos? O pai é aquele que cria, que doa a vida. O pai, ele é responsável, por 50% dos cromossomos, pelo menos, na criação daquela próxima geração. O pai, então, ele também é o provedor. A função paterna envolve o pai ser o provedor, aquele que sustenta a família. O pai também, ele deve ser protetor. Ele é aquele que garante a segurança dos membros da família, da mulher e dos filhos. O pai também é aquele que vai indicar o propósito para os filhos, que vai mostrar para os filhos os caminhos do que é ser um adulto, de qual é a direção daquela vida. E o pai também, ele vai agir dentro da família como um pastor, que guia, protegendo dos perigos, indicando caminhos, trazendo descanso, trazendo sustento. É muita coisa, não é mesmo? Mas essa muita coisa é algo que nós podemos aprender. É interessante que quando a gente vai se casar, muitas vezes nós procuramos conhecer e ter um curso de noivos, algum tipo de preparação para o casamento, isso é importante. Mas muitas vezes nós entramos na família e somos surpreendidos, sendo pais ou sendo mães, sem termos ainda uma explicação, sem termos um direcionamento sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser pai. E, na verdade, todos nós podemos e devemos aprender na própria palavra a respeito da paternidade, porque, de fato, é muito, muito importante a função paterna. E por que eu digo que é tão importante assim a função do pai? Em muitos anos de estudos, todos aqueles que estão ligados, os profissionais, os estudiosos, da área das ciências humanas, têm falado sobre isso. Aí a gente pode falar, dos psicólogos, psicanalistas, de todos aqueles, até mesmo os membros da literatura, os observadores, da antropologia, da história do ser humano, todos têm observado a importância do pai dentro da família, dentro da sociedade. E, de fato, o pai é aquele que atua na formação da personalidade. A mãe também está presente. Na verdade, a mãe é meio que o primeiro amor, do filho. Afinal de contas, há uma simbiose, uma mistura. O filho dentro da mãe, ele sente com ela, ele se alimenta com ela, ele respira com ela. E sim, depois que ele nasce, ele demora ainda um tempo para se perceber um ser diferente da mãe. E uma figura totalmente especial para poder abrir os olhos dessa criança tão pequenininha no desenvolvimento dela é o pai. É um pouco demorado, como eu disse, para a criança perceber que ele não tem sempre mais aquele alimento, aquele lugar tão quentinho de quando ele estava lá dentro da barriga e do útero. Mas quando ele está fora, ele precisa de todo um aparato e de pessoas diferentes para cuidar dele.
A mãe não consegue cuidar sozinha. E o pai, ele tem essa função e essa oportunidade, especialmente, de exercer cuidado com o seu filho pequeno. E ali na primeira infância, ele começa a mostrar para o filho, sem perceber, mas através das suas atitudes, que o pai é diferente da mãe, que são pessoas diferentes, que o amam de forma diferente. Nós observamos muitas vezes, é fácil perceber, a mãe que pega o seu bebê, que já está até durinho, né, tem uns 4, 5 meses, pega ele ainda com todo um cuidado, trazendo para o peito, para amamentar. O pai, geralmente, quando pega o filho, já pega e já levanta o filho, já bota para cima, se bobear, já joga para cima, e começa a abrir ali um leque de brincadeiras e de um relacionamento, de mostrar o mundo de uma forma completamente diferente da mãe. Isso é muito importante, isso é muito especial. O pai é quem inaugura essa visão de que existe muito mais, que há um mundo de possibilidades. E quando a criança já chega ali dando um salto para o fim da primeira infância, de 5, 6 anos, ele já começa sim a perceber as limitações que o pai coloca. A limitação de acesso à própria mãe, a limitação de onde que ele deve dormir, de como ele deve se comportar. O pai, então, para dar a proteção que o filho precisa, começa a trazer os limites. Ele ensina essa diferença, ensina os limites. O pai, então, vai proteger e muitas vezes vai enviar o filho para lugares e situações que a própria mãe, muitas vezes, o seguraria, o impediria de ir. Então, a presença do pai, ela vai ser importante para a própria autoestima da criança ser formada, para a afirmação dela ser, de fato, correta, para ela se desenvolver e ter capacidade de se defender sozinha, de explorar o ambiente, de conhecer outras coisas. A criança, ela precisa de pais afetivos, tanto pai quanto mãe. Mas quando ele tem um pai que é afetivo, aquele que proporciona apoio, conforto, proteção, ela vai se desenvolver ali na infância para que ela possa, na adolescência e na vida adulta, lidar com outras situações muito mais complexas. Ela já vai ter as suas próprias estruturas de personalidade, padrões de pensamento, formas de lidar com as coisas e com as outras pessoas, que são, sim, reflexo dessa segurança que veio da presença do pai. Um pai presente, as pesquisas, né, demonstram, um pai presente faz muita diferença na vida da criança. Porque uma criança que tem um pai presente, ela tem mais autoestima do que outras que têm pai ausente. Ela também afasta, a presença do pai, ela vai afastar uma série de outros transtornos psicológicos. Um pai que participa mais das atividades escolares do filho, por exemplo, ele está presente com o filho em apresentações culturais, ele tem momentos de lazer com o próprio filho, ele ajuda que aquela criança tenha um melhor desenvolvimento na escola, e ele afasta maiores possibilidades de que aquela criança venha se desenvolver e entrar por caminhos tortuosos de delinquência, de drogas e etc. Aqui, a gente queria falar um pouco sobre isso, eu queria trazer esse alerta do que a ausência do pai pode causar. Porque, de fato, é muito bonito e acho que todo mundo sabe e todo mundo quer ser um pai presente, todo mundo quer ter um pai presente para os seus filhos. Mas eu gostaria de trazer esse alerta de que essa ausência pode mesmo trazer muitos prejuízos. E essa ausência, ela pode vir por vários motivos. Ela pode ser uma ausência física, né? Pais que já se foram, que já faleceram, pais que moram em outros estados, pais que não foram sequer conhecidos, né? Como grande parte das crianças hoje em dia. Há uma porcentagem muito alta, né, de certidões de nascimento que não contém o nome dos pais, tem apenas o nome da genitora, apenas o nome da mãe. E pode ser também que, mais grave ainda, uma família tenha sim um pai em casa, um homem ali, que poderia estar vivendo e sendo essa função paterna, mas que está distante emocionalmente. Então, o pai ausente não é apenas aquele que está distante fisicamente, mas ele pode estar junto dentro daquela casa, fisicamente, mas ser distante. Um pai que não conversa, um pai que não participa das brincadeiras, um pai que não compartilha de sentimentos. Isso é muito grave, isso é algo que nós devemos e podemos pensar.
Porque quando uma criança sente a ausência do pai, ele vem sim trazendo junto com esse sentimento, sentimentos de desvalorização, sentimentos de desvalor, sentimentos de abandono, de solidão, de insegurança. E ele pode ter sim dificuldades de relacionamento da escola, gerando inclusive reclamações de comportamentos agressivos, por falta de habilidade para lidar com suas próprias emoções. Porque a criança ela não sabe verbalizar o que ela realmente está sentindo falta, o que ela vê em outras famílias, vê entre seus colegas e não vê na casa dela. Agora, como prevenir isso? O meu conselho amoroso para os pais é, naquilo que você pode, seja presente. Se o seu filho te chama para brincar, se a sua filha te chama para brincar, participe. Permita-se ter esse tempo. Deixe um pouco as distrações, deixe um pouco as outras coisas para ter um tempo especial com os seus filhos, ainda que eles já sejam adolescentes, que eles já sejam adultos. Seja um pai presente. Aproveite as oportunidades, os momentos mais adversos, para poder ensinar, para poder fazer algo diferente juntos, para estar no dia a dia na vida comum do lar, orientando, propondo alternativas para cada dificuldade que você observa que seu filho tem. Isso não é muito fácil, mas é muito, muito importante que nós venhamos a aproveitar essas oportunidades de se fazer presente na vida dos nossos filhos. E não são só as crianças que sofrem. Especialmente na adolescência, há uma grande crise sendo mostrada por causa da ausência paterna. A criança pequena, ela tem uma maior necessidade de proteção e cuidado, mas o adolescente, ele entra numa fase que ele tem necessidade da busca de autonomia. Ele precisa de afirmar a própria identidade dele diante das pessoas. E se ele não tem um modelo, se ele não tem alguém a seguir, se ele não tem um lugar para ele olhar, ele vai escolher outros modelos para seguir. Ele vai escolher outras alternativas, outras pessoas. E aí nós podemos, infelizmente, encontrar problemas como embriaguez, problemas como comportamentos delinquentes, uma maior probabilidade de uso de drogas, até mesmo o amadurecimento físico precoce e também, as pesquisas dizem, um alto índice de obesidade. Várias situações por causa da ausência paterna. Pais que são ausentes, muito autoritários ou distantes, eles podem favorecer esses problemas até mesmo de identificação sexual, além de dificuldades de reconhecer limites e de aprender regras de convivência social. Os jovens, eles querem ter modelos. Nós, às vezes, olhamos para essa geração e pensamos que eles se encontram perdidos, adolescentes, jovens, mas eles estão seguindo modelos. Agora, qual é o modelo que os nossos filhos estão seguindo? Quem eles estão olhando? A quem eles estão, em quem eles estão se espelhando? Mas, para além disso tudo, eu não gostaria de falar hoje apenas da infância e da adolescência, mas eu gostaria que nós tivéssemos um momento de reflexão para pensar na vida adulta. Porque eu acho que isso que eu falei aqui já é de conhecimento da extrema maioria das pessoas. Todo mundo sabe. A gente usa muito a expressão, família desestruturada, para família disfuncional. Mas eu queria falar sobre a ausência paterna na vida do adulto. Porque, na verdade, quando nós chegamos na vida adulta, muitas vezes nós silenciamos as nossas dores emocionais. Por ser a vida adulta um exemplo de estabilidade emocional, nós esperamos que nós tenhamos tudo sob controle, que as nossas emoções já estejam ali regularizadas, e muitas vezes nós maquiamos os nossos sentimentos e queremos afastar essas questões de nós. Mas, embora seja objeto ainda de estudo e há pouca literatura sobre isso, a prática clínica dos psicólogos, dos psicanalistas e do próprio aconselhamento cristão tem mostrado que entre os adultos há muito ressentimento dos filhos em relação à ausência do pai e existe carência afetiva que essa ausência deixou, com sentimentos de desvalorização, de abandono, de solidão, de insegurança, a baixa autoestima e as dificuldades de relacionamentos que remontam à infância e adolescência, mas que não simplesmente desaparecem na vida adulta. Então, o que é que nós, como adultos, muitas vezes carregamos por causa dessa ausência paterna?
Eu trouxe aqui algumas frases que foram ouvidas, foi feita uma pesquisa com pessoas, né, acompanhadas por psicólogos. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar o artigo que eu estudei para vocês, que fala justamente a respeito da ausência paterna. E há aqui algumas citações em que é possível identificar pessoas adultas que se encarregam feridas, marcas por causa da ausência paterna. A desvalorização. As frases ditas são essas. Acho que tem uma coisa que eu sofro, que meu pai não acredita em mim, na minha profissão. Ele nem acreditava que eu ia ter a família. Foi na minha formatura de muito mau gosto e sentou lá atrás. Os sentimentos de abandono foram assim expressados. A separação deles foi no dia do meu aniversário. Eu estava passando o aniversário na casa dos meus amigos, quando meu pai apareceu e disse que estava se separando da minha mãe. Daí eu tive que voltar para casa, ele disse que já tinha outra pessoa e estava esperando eu chegar na maioridade para tocar os negócios da casa. Outra pessoa disse, nunca tive relação com meu pai, sei quem ele é porque minha mãe me falou. Outra pessoa disse, os meus avós paternos não gostaram e proibiram ele de me assumir, alegando que ele não era o pai. Sentimentos de solidão ditos por adultos. Eu não tinha um pai para contar. Eu tinha, ele não era morto, mas ao mesmo tempo não tinha. Não tinha e não tenho muitos amigos. Sentimentos de insegurança. Afetou na minha autoestima, minha proteção. Me sinto desprotegido, sozinho. É triste um pai nunca dizer que ama um filho. Sentimentos de baixa autoestima. Acho que interferiu muito na minha autoestima. Sou um cara pouco persistente. Já me considero fracassado. Eu começo alguma coisa e quando encontro dificuldades eu desisto, porque acho que não tive alguém que pegou na minha mão e disse, vamos lá, vai dar certo, é assim mesmo. Então, não consigo enfrentar. Dificuldades de relacionamento. Acredito que fiquei mais prático e frio para alguns sentimentos. E não sei dizer, mas posso fazer uma relação com a dificuldade de me relacionar com as pessoas. Tenho dificuldades de relacionamento com pessoas. Troquei de emprego várias vezes, porque não gosto de ser criticado, mandado. Outra pessoa disse, sinto dificuldade de me comunicar também afetivamente. Essas frases, meus irmãos, foram retiradas, né, na íntegra aqui desse estudo, e elas mostram como, muitas vezes, os adultos carregam sentimentos que são lá de trás, que vieram dessa ausência paterna, que vieram desse distanciamento entre pais e filhos. Mas por que falar disso na igreja, né? Talvez você esteja pensando e, por um momento, né, tenha passado pela sua cabeça, eu não vim aqui hoje, né, para ouvir uma palestra, né, que conte aí sobre psicologia, sobre teorias humanas, né? Eu queria ouvir uma coisa diferente, eu não queria ouvir isso. Eu queria te dizer que eu também não vim para dizer simplesmente algo humano para você. Eu não vim para dizer apenas o que a ciência aí fora está dizendo. Eu vim para dizer para você que você tem um pai e que Deus é o seu pai. E que Deus, o nosso Pai dos céus, Ele não é como o seu Pai aqui da terra. Em João 1,12, nós lemos, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em Romanos 8, 15 e 16 está escrito, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Em 1 João 3,1 está escrito, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quando você crê em Jesus, quando você tem Jesus em sua vida, como seu Salvador, o seu Senhor, Ele te faz filho de Deus. Ele é o seu Criador, o seu provedor, o seu protetor. É Ele que indica o seu propósito e Ele é o seu pastor. Talvez você hoje pode identificar na sua vida algumas tendências dessa ausência, algumas feridas, algumas dores em relação a esse distanciamento em que houve entre você e seu pai e que talvez ainda exista. Talvez você tenha o seu pai vivo, perto ou longe de você e se encontra distante do seu pai terreno.
Mas eu quero te lembrar que você tem um pai no céu. Eu quero te lembrar que o seu pai que está no céu não é como o seu pai que está aqui na terra. E ele, sendo o seu criador, ele não te criou por um acaso. Você não é alguém criado por um acaso, alguém que foi sem querer, alguém que foi por acidente. Você foi desejado. Por mais que talvez o seu pai e a sua mãe não pretendiam ter mais filhos, não queriam ter nenhum. Talvez, foi uma noite, foi um relacionamento qualquer. Saiba que o seu pai do céu quis que você existisse. E ele sonhou e desenhou você. Ele também é o seu provedor. Talvez você não ganhou ou não ganha nada do seu pai. Talvez você teve que batalhar muito para conseguir as coisas que você tem hoje. Saiba que o seu provedor, aquele que te dá todas as coisas, é o seu pai do céu. E ele tem tudo o que você precisa. E ele sabe o que você precisa. O seu Senhor também é o seu protetor. Ele é aquele que te protege daquilo que você não vê. Ele te protege de você mesmo. Ele te protege das coisas assustadoras que estão acontecendo ao nosso redor. Ele te protege. E ele também indica o seu propósito. O Senhor não somente planejou que você existisse, mas planejou o seu futuro. E Ele é o responsável por te dar habilidades para que você chegue lá, para que você consiga chegar. Ele já está lá na linha de chegada te esperando, com uma coroa para te entregar. E nenhum plano dele a seu respeito pode ser frustrado. É Ele que indica o seu propósito. Ele é o seu pastor. E ainda que você nessa terra se sinta andando pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo, porque Ele está com você. O cajado dele, a vara dele é o que te consola. Ele te direciona, ele está com você. Será que nessa noite você pode se voltar para ele e dizer o que é que você precisa? Para muitas pessoas, hoje é um dia de paz, de alegria, um dia de agradecer. Por vezes também é um dia de refletir. E eu queria te convidar a refletir nesse momento. Você pode falar com Deus como um pai, mas eu não te chamo apenas a falar com Deus como você fala com seu pai aqui na terra, com um sentimento de dor, de angústia, de incompreensão. Mas eu te chamo a falar com Deus como esse pai que é perfeito, porque Ele é perfeito. Talvez você, quando fala de paternidade, se estremece não só pelo que você viveu com seu pai, mas pela sua própria experiência como pai. Talvez você carrega dores de não saber como ser um pai para os seus filhos, de como, de fato, falar a eles com amor, de como ensiná-los. Peça ajuda ao seu pai perfeito, ele te ensina. A sua história não precisa ser a mesma. Muitas vezes nós repetimos padrões, mas o Senhor é aquele que muda a nossa mente. O Senhor é aquele que limpa a nossa mente e tira o padrão do mundo para colocar a direção da palavra. E a direção da palavra é aquela que nos ensina. Aqui é tudo o que nós precisamos. Será que você pode fazer isso nessa noite? Você pode se voltar para o Senhor e chamá-lo de Pai. Você pode pedir, você pode clamar, você pode confiar que Ele vai te responder. Porque muitas vezes nós falamos com Deus, mas falamos como se Ele fosse um gênio da lâmpada mágica, que pudesse repetir e nos dar, alguns desejos. Ou falamos com Deus como se fala com um chefe, com alguém que nós não temos certeza se vai nos responder. Ou falamos com Ele exigindo coisas, como exigimos com um amigo, com uma pessoa qualquer. Mas que você possa restaurar neste dia o seu relacionamento de filho com o Senhor. Que você possa olhar para Ele nesse momento e clamar. Agora, meus queridos, o fato de termos o nosso Pai do céu não anula o fato de nós termos um Pai aqui na terra. O meu objetivo com essa palavra não é que você passe uma borracha sobre aquilo que você viveu na sua família ou sobre o que você tem vivido hoje e simplesmente coloque Deus ali em cima. Deus não é um Deus que coloca sujeira debaixo do tapete. Ele é um Deus que limpa. Ele é aquele que abre a ferida com o objetivo de tirar toda a podridão para fora, toda a infecção, para que nós possamos ser de fato limpos e curados. Você pode conversar também com Deus a respeito disso. Até mesmo se você já perdeu, se o seu pai já faleceu, você pode falar com Deus sobre o que aconteceu com o seu pai distante, com o seu pai que talvez te tocou de uma forma indevida, te agrediu de uma forma indevida, tentou e deu o melhor que ele tinha naquela época, repetiu aquilo que aconteceu com ele. Você pode entregar ao Senhor essas situações e entregar perdão.
E aquilo que foi bom, você pode ser grato, pode agradecer. Mas aquilo que você não recebeu do seu pai, a direção, a provisão, a certeza do propósito, uma autoestima nivelada, você pode ter isso do Senhor, porque Ele sabe quem você é e Ele sabe aonde Ele pode te levar. Quais são as alegrias e as frustrações que você tem como filho? Quais são as alegrias e as frustrações que você tem como pai? Deus te recebe como filho. Jesus apresentou Deus como pai. O texto que nós lemos de início, Jesus nos ensinou a orar, chamando Deus de pai. E eu queria te convidar para fazer isso nessa noite. Nós vamos ficar de pé nesse momento e nós vamos falar com o nosso Pai do céu. Nós vamos falar com o nosso Pai do céu nessa noite. E eu queria que você fosse sincero com o Senhor no seu coração. E nessa oração, que você não se importasse nesse momento com o que as pessoas vão interpretar ou dizer das suas palavras, das suas lágrimas. Mas que você pudesse entregar ao Senhor a gratidão pelas alegrias que você teve nessa vida. Com o seu pai, com os seus filhos, se você é pai. Mas que você também possa entregar ao Senhor as suas frustrações, as suas dores, as suas angústias, e que você possa entregar ao Senhor essa oração sincera, verdadeira, do seu coração para o coração do Senhor. Você pode fechar os seus olhos nesse momento e começar a orar. Você tem liberdade de fazer isso. Fale com o Senhor. Aleluias. Oh, Jesus. Você tem liberdade para orar nesse momento. Ore nesse momento pelo seu pai. Ainda que você não o conheça, não sabe onde ele está, que você possa levantar uma oração agora pelo seu pai. Entregue os seus sentimentos a Jesus, ao Senhor. Se você tem o seu pai ausente, fale com isso, fale disso com o Senhor. Se aconteceu alguma coisa no passado que te feriu, se houve falha, se houve erro, entregue ao Senhor. Oh Pai, nós te entregamos, Pai. Te entregamos a nossa vida. O Senhor estava lá, o Senhor viu. O Senhor sabe o que nós passamos, o que temos passado. Entregamos a Ti, Jesus. Te convidar também a pensar em Deus como Pai. Comece a pensar em Deus como Pai. Isso não é coisa de criança. Chamar Deus de Pai não é coisa de criança. Você é adulto. Você é adulto, pode chamar Deus de Pai. Ele é o seu paizinho querido, Ele é o seu Abba. Você pode chamá-lo de Pai. Isso é mais real do que o chão que nós estamos pisando. E Ele está mais perto do que a palavra que ainda nem chegou na sua boca. Ele é aquele de quem você veio. Você pertence a Ele. E se você não sabe para onde ir, se volte para Ele agora.
Deixe a lágrima cair. Abra o seu coração para o Senhor. Não há outro como Ele. Não há Pai tão perfeito. És mais real que o chão que eu piso. Pai, és mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Diga Abba. Mais perto, estás mais perto do que a canção em meus lábios. Ele está perto. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Está mais perto. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Ele está mais perto. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Diga essa verdade. Os pensamentos dele. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Vamos dizer os teus pensamentos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu queria te convidar para entrar num lugar agora comigo. Nós vamos continuar ministrando essa música, mas eu queria te convidar para entrar em um lugar comigo, em seu pensamento, em sua alma, em seu espírito. Eu queria te convidar para você deixar a ferida nesse momento, deixar a dor e confessar que os pensamentos dele sobre você são maiores.
pensamentos de Deus são os que te definem. Você é o que Deus diz que você é. Você pode fazer o que Deus diz que você pode fazer. Eu queria te convidar a dizer: diga ao Senhor: eu sou. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Sou amado, perdoado. Quando eu peco, eu me arrependo e Ele me perdoa. Eu tenho uma casa, eu tenho um lar onde eu posso morar. Eu sou filho de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou herdeiro. Levanta a mão pro alto e diz: eu sou um herdeiro das bênçãos espirituais. Eu sou sustentado por Deus. Eu sou cheio de alegria e de paz. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Os teus pensamentos me definem. Tu és o meu Pai. Eu sou o seu filho amado. Aleluias. Vamos dizer: os teus pensamentos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Essa é minha realidade. Diga mais uma vez os teus pensamentos. Diga para Deus: teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Essa é a minha realidade. Eu pertenço a ti. Diga pra Ele: aleluia. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita? A palavra do Senhor diz que Ele tem pensamentos maiores a seu respeito. A palavra diz que o poder dEle opera em nós e Ele faz o infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A palavra diz que Ele ama, Ele salva, Ele perdoa, Ele resgata. A palavra dEle diz que Ele provê. Você é filho amado do Senhor. Obrigada, Senhor, por essa verdade. Obrigada, Senhor, por esse lugar de cura, por esse lugar de perdão, por esse lugar de salvação. Pai, nessa noite nós te entregamos, Pai, as nossas vidas. Nós somos imperfeitos, Pai. Somos pais imperfeitos. E a palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos quando eles pedem. Deus, por mais que uma pessoa seja ruim, ela quer dar algo de bom. Às vezes ela não sabe como, Pai. Talvez foi essa a história dos nossos pais. Mas essa não é a nossa história, Pai. Porque nós somos amados. Nós somos cuidados. Nós somos filhos do Senhor. E a sua palavra diz, Jesus disse que o Pai Celestial vai dar tudo o que nós pedimos. E ainda mais o Espírito Santo. Então sopra, Espírito Santo. Então sopra neste lugar, Espírito Santo. Sopra nos lugares mortos, Espírito Santo. Sopra nas águas sujas, Espírito Santo. Sopra neste lugar, Espírito Santo. Nós te clamamos, Espírito Santo.
Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Sopra, Abba. Sopra, Abba. Sopra, Abba. Espírito de vida, espírito de adoção, espírito de criação, espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Sopra neste lugar. Sopra neste lugar, Espírito Santo. 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 Sopra neste lugar, nós te chamamos. Nós te chamamos. Nós te chamamos, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Espírito Santo. Esse lugar está sempre disponível. A porta da casa do Pai está sempre aberta. E eu queria perguntar então se existe alguém aqui que tem andado um pouco distante talvez do Senhor e que quer retornar à casa do Pai. Se existe alguém aqui nesse momento que gostaria de estar mais perto do Senhor, que quer receber uma oração, que quer confirmar as suas decisões, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Há alguém? Aleluias. Se não há, mesmo assim, amém. Glória a Deus. A casa do Pai está de portas abertas. Queridos, há uma poesia hebraica em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo. Isso é para acordar vocês, tá? Gênesis capítulo 1 há uma poesia. Gênesis capítulo 1. Tem 3 coisas que se repetem ali. Disse Deus, assim se fez, e Deus viu que era bom. Repete comigo. Disse Deus, assim se fez, e viu Deus que era bom. Em um determinado momento do passado, que eu e você não sabemos, uma microscópica parte do homem, da sua semente, juntou-se a uma microscópica parte da mulher, do ovário. Nós não sabemos quando. Mas Deus naquele exato momento falou assim: que haja André, que haja Jadilson, que haja Késia, que haja Letícia, que haja Vladimir. O nosso valor não é definido pela nossa conta bancária, pela posição que temos em alguma empresa, pelos nossos títulos, ou pelos likes ou seguidores que temos nas redes sociais. A ausência dos nossos valores também não é por causa de apoio que nós tivemos, presença dos nossos pais, oportunidade na vida, portas fechadas. O que define o nosso valor é que Deus diz a respeito de nós. Deus disse, haja, e você passou a existir. Deus falou para Jeremias: ainda antes que você saísse do ventre da tua mãe, eu te conheci. Você é filho de Deus. E esse Deus que em um determinado momento da história no passado, quando a sua mãe e o seu pai se uniram, Ele te ama, Ele te respalda, Ele cuida de você. E eu quero fazer aqui menção de um teólogo que diz o seguinte, ser ousado em dizer, talvez ninguém aqui nesse auditório, mas não importa se é fruto de um estupro, não importa se não foi planejado pelos homens, no coração e na eternidade de Deus, você foi projetado por Deus. E em um determinado momento Deus disse, haja. Então levante a sua cabeça, não seja mais conduzido pela baixa autoestima, achando que você é um zero esquerda, que nada vai acontecer na tua vida, como a Fran pregou aqui com muita riqueza de detalhes e profundidade. Nós temos
um Deus que é o nosso Pai. E Ele pensou em você, Ele criou em você. Não sabemos esse mistério, mas a Bíblia diz que quando nós estávamos ainda informe no ventre da nossa mãe, Ele começou a escrever algo sobre nós. Há uma história, como diz Thales Roberto, escrito pelo dedo de Deus. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O seu valor não é definido apenas na criação, mas Deus, Ele repete esse valor quando Ele envia o seu Filho Jesus Cristo. E o Davi diz assim no Salmo 40, tirou-me de um tremendal, de um poço, de uma lama, colocou os meus pés e firmou sobre a rocha, e colocou um novo cântico nos meus lábios. E todos quanto receberam, João 1,12, deram-lhe poder de ser filhos de Deus. Ele te ama, o seu valor é definido pela criação de Deus, pela restauração de Deus, e não importa como foi, ao seu respeito Deus disse, Deus fez, e Deus viu que era muito bom. Amém? Então saia daqui nessa noite com essa palavra tão abençoadora, tão encorajadora. Se o seu pai é ausente, o Pai dos céus não é. Se você não teve oportunidades na vida, o Senhor cria oportunidades. Eu quero pedir às famílias que se juntem aí, eu quero fazer uma oração final aqui pelos pais, em nome de Jesus. Se ajuntem aí, os filhos, esposa, e nós queremos abençoá-los, e nós vamos terminar com essa música aqui, o nome dela é Abba? Tá, nós vamos cantar então Abba, tá? Senhor, nós queremos nessa noite ministrar decanta lavassuri andalamarras, a cura que foi ministrada aqui pela tua filha. Que teu Espírito possa soprar mesmo em nossos corações. Que saiamos daqui nessa noite curados, restaurados, libertos, transformados, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Porque ao nosso respeito disse Deus, e Deus fez, e viu que era muito bom. Continua nos dando sabedoria, discernimento, orientação. Continua nos fazendo paz segundo o coração do Senhor. Que nós sejamos um modelo para os nossos filhos. Deus, e que o nosso paradigma seja o Senhor, o nosso Abba. Ajuda-nos na criação dos nossos filhos. Pai, nos visita, ó Deus, e que nós possamos instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Nos dê saúde, nos dê graça. Deus, e que nós possamos lembrar que o nosso valor não é definido pelo que temos, pelo que fazemos, mas pelo aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. E ao nosso respeito o Senhor diz em um determinado momento da história, haja, e aqui nós estamos. Oramos agradecidos. Te agradecemos por esse tempo precioso na tua casa. Te louvamos pela vida da tua serva, Pai, que ministrou essa palavra ao nosso coração. Nós recebemos tudo que foi ministrado. Nós nos apropriamos de todas as bênçãos que foram liberadas do teu altar. Deus, em nome de Jesus, cura os relacionamentos entre os pais e os filhos. Restaura os relacionamentos, ó Pai, nos lares, Pai, em cada casa, em cada família aqui representada. E aqueles que estão nos assistindo agora, que recebem essa unção de cura, de renovo, de restauração, e que vem um tempo, um novo tempo da visitação do Senhor, ó Pai, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, estende as suas mãos para cá. Glória a Deus. Quero impetrar a bênção sobre a sua vida e a sua família. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Olha só, tem um cafezinho ali no final e tem um chá. E hoje tem um chocolate para os meninos. Eu não estou vendo aqui uma ovelha que me pediu esse chocolate, mas Deus te abençoe. Fica à vontade para tomar um café. Só avisando aqui que tem um chocolatezinho aí quente para os meninos, ou morno, de alguma maneira. Tá bom? Eu levei lá na cozinha o leite e o Todd, para não ficar devendo esses meninos, porque devendo os meninos é fácil, né? Deus abençoe. Teus pensamentos me definem. Tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço